Tudo isso. Sim, mas eu quero me olhar, cara. Ainda não. Foca. 2, 3. Fala 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Para aqueles que querem abrir empresa na China este ano e tem dúvida entre China continental e Hong Kong. No horóscopo chinês, é o Não, ano... não precisa. Só essa parte. Só a parte em negrito. Aqui não tem parte negrita. Não tem? Não. Então, na verdade, é só aí. A pergunta... Isso. Tá bom. Para aqueles que querem abrir empresa na China este ano e tem dúvida entre China continental e Hong Kong. Tá certo. 2025 para abrir a sua empresa aqui na China. Opa! A China ainda é essa... Não. A China ainda é... Não. A China é... Bye bye, Billy. Bye bye. Tá. Opa! Para abrir empresa na China em 2025, a China é a maior potência... Não me sai a palavra. Opa! A China é a maior polo industrial do mundo. Opa! Para abrir a empresa em 2025, a China é a maior polo industrial do mundo. Por que não abrir? Why not? Eu fico pensando, que de desvantagem teremos estando aqui, certo? Então, por uma cadeia de suprimento, para estar perto do fornecedor, para pedir mais desconto, para poder comprar de vários fornecedores, para você poder comprar e depois exportar, para você ter um clube de investidores. Enfim, tem muito mais do que isso. Estando aqui, você vai descobrir o pulo do gato do seu ramo. É só você ver quantos dos seus concorrentes estão aqui em 2025. Bom, mas não só flores, né? Nós temos que ver também os espinhos, e aí a gente compara. É melhor estar em Hong Kong ou em Shanghai? Certo? Só falando de cima, bem por cima. Shanghai, dentro da China continental, você está aqui, do lado dos seus fornecedores. Eles não precisam passar por uma alfândega para ir te encontrar. Você não precisa ligar para um número internacional para falar com o seu fornecedor, né? Então, estando na China continental, a sensação de estar mais perto do fornecedor, do seu fornecedor, é real. Então, para resolver qualquer tipo de situação, eu sei que Hong Kong ou Shanghai, você pega o voo e já está na porta da fábrica, mas estando dentro da China continental, essa sensação é forte, certo? Take 2. Take 2. Eu nem sei como falei, porque eu preciso me olhar, mas... Qual foi a fraude ou falha mais criativa que você já presenciou de um fornecedor chinês? A falha mais criativa que eu presenciei do fornecedor? Vamos ver. Mais criativa? Não. A falha mais criativa que eu presenciei do fornecedor foi dele falsificar o certificado. Falsificou até o link que esse certificado vai. O link de um website. Inventou um site. Inventou um QR Code que linka para esse site. Chegou nesse nível. Essa foi a falha mais... a falha não, essa foi o golpe mais brilhante que eu já vi, né? Não, vou falar de novo, né? Não sei se é... O golpe mais brilhante que eu já vi de um fornecedor? O que foi que você levantou isso aí? O golpe... Vai de novo, então. Qual foi a fraude ou falha mais criativa que você já presenciou de um fornecedor? O golpe mais criativo que eu presenciei de um fornecedor foi dele falsificar um certificado, criando
um website falso, linkando o QR Code desse certificado para esse site inventado. Tá torto? Deixa eu ver, William, senão não... Tá bem, foca no conteúdo que o resto tá bem. Tá. Certo? 1, 2, 3. Um selo de qualidade ISO impresso em papel brilhante com carimbo falso. Não, isso aí foi eu que falei já. Já dei a resposta. Tá, 29. Se hoje você tivesse que ensinar alguém a fazer o que você faz, por onde começaria? Eu começaria em trabalhar... Por onde eu faria? Qual foi a minha resposta embaixo? Confiança constrói verificação sem não simpatia. Tá. Então vamos lá. Eu ensinaria que a confiança se constrói com verificação e não com simpatia. Por que não com simpatia? Porque para você dar esta confiança, eu sei que não vai faltar um centavo para o fornecedor. Você vai pagar tudo. E para quem a gente vai pagar tudo, para essa pessoa que vai receber, nós temos que verificar tudo, toda a capivara desta empresa. Não só porque ele é simpático. Então eu ensinaria, vamos apostar tudo neste fornecedor, ou em vários fornecedores, vamos construir essa confiança. Como se constrói essa confiança? Acabei de falar, pô. Você tem que falar mais. Com verificação que se constrói essa confiança. Verificamos, com verificação se constrói essa confiança. Verificamos com várias ferramentas que tem no mercado. Vai tudo de novo. Tipo? Tá. Você já sabe, mas que tipo de Tá, ferramenta então vamos lá. você se destaca? Tá. Se hoje você tivesse que ensinar alguém a fazer o que você faz, por onde você começaria? Começaria a criar confiança com este fornecedor. Mas para criar esta confiança não basta apenas simpatia. Nós temos que colocar a verificação nesta empresa. E verificação de toda ela, todo o pedigree, todo o histórico desta empresa, então um histórico limpo, fazer uma idoneidade desta empresa, descobrir quem está por trás desta empresa, quem são estas pessoas que vão receber a minha confiança, o meu tempo e o meu dinheiro. A gente não pode criar esta confiança em base de uma simpatia, apenas. E tem que mandar a pessoa para lá também? Se nós temos que decidir se mandamos ou não a pessoa para lá, não. Se temos que saber se vamos mandar a pessoa para determinada fábrica ou não, não. Para decidir se vamos mandar uma pessoa para determinado lugar, determinada fábrica ou não, é na idoneidade primeiro. Por quê? Se nos documentos, se no histórico, o pedigree, ele não for convincente, não vamos perder o nosso tempo de enviar ou de mesmo nós irmos até lá. Existem fábricas ou fornecedores que mesmo você vendo tudo isso que você acabou de falar e mesmo assim é falso? Qual foi a minha resposta? Não, mas aí agora estou tentando tirar outra coisa de você. Com mesmo todo o conhecimento que você já demonstrou, foi lá procurar e o cara depois ainda some? Não. Não? Tá bom. Então você tem que falar não. Tá. Ah, então, peraí, você pode falar assim, social, crédito social. Pode fazer essa pergunta. Com tudo isso que você já falou, sobre pedigree, sobre ir na fábrica, sobre busca de idoneidade, se o fornecedor tem uma boa índole, mesmo mostrando isso, ainda corre o risco de falhar? Muito, muito, muito difícil, porque na China temos o crédito social. Para você ter crédito social, você tem que ser um bom cidadão. Você tem que ter
Se você tiver um CNPJ, você tem que ter um histórico limpo. Porque se você começar a dever, começar a falsificar, começar a roubar, começar a fazer algo ilegal, naturalmente, você vai ser chamado para prestar conta. E neste momento vai ser manchado o seu crédito social. Então, quando a gente verifica com qual parceiro vamos trabalhar, temos que ver o crédito social desta empresa, temos que ver o histórico desta empresa, verificamos, por exemplo, se ela teve algum tipo de processo na vida da empresa e que tipo de processo, se é um processo trabalhista, processo de compra e venda, processo de roubo de patente, uso indevido de um nome, sabe? Então, teremos que verificar e ir atrás, fazer esse tipo de pesquisa. Temos que ver se ele tem algum problema na Serasa da China, temos que ver se os representantes legais dessa empresa têm nome sujo no mercado, vemos se os sócios deles têm passagem na polícia e por quê. Enfim, quando você coleta todo esse tipo de informação, você consegue já distinguir com que tipo de fornecedor, ou parceiro, ou aliados, eu estou criando relacionamento. E nós conseguimos decidir, então, se vamos trabalhar com ele ou não. Vamos dedicar o nosso tempo e dinheiro com esta empresa ou não. Ok, não se mexe. Deixa. Tal pau. Vamos lá. 15. 1, 2, 3. Qual foi a fraude ou falha mais criativa que você já presenciou de um fornecedor chinês? Eu já respondi essa, não? Qual que está aí embaixo? Está no 15. Qual é a resposta? Um selo de ISO e o Já fiz, já falei. Por que trabalhar com a China exige mais atenção emocional do que as pessoas imaginam? Trabalhar na China, você está competindo com os grandes do mundo. Entre 10 fábricas mais famosas do mundo, as 10 estão na China. Né? Então, aqui é um mercado muito grande. Naturalmente, um zero a mais de pessoa, um zero a mais de estresse, um zero a mais de picareta, um zero a mais de negócio que você tem que lidar. Então, quando o fornecedor mente, o cliente surta, a carga fica parada ou retida. Então, nós temos que saber resolver esse tipo de situação. Por isso que aqui envolve muito uma guerra emocional todo dia. Essa parte é melhor uma pessoa que entende da cultura e entende da linguagem de mandarim lidar? Eu sempre pensei que ir para algum lugar, o maior desafio seria a língua. Mas não. O maior desafio não é a língua daquele local, e sim o jeitinho brasileiro de cada país. Por exemplo, o jeitinho chinês de resolver algo com eficiência, o jeitinho alemão de resolver uma situação, o jeito inglês de tratar ou de resolver uma situação. Então, quando a gente aprender a lidar com esse jeito, com essa cultura, ou entender o significado, o porquê as pessoas estão rindo daquele gesto, daquela piada, isto sim é algo mais profundo. Né? A língua seria apenas um nado superficial, ainda falta mergulhar. Como você explica na prática que um fornecedor pode parecer confiável e ainda assim ser arriscado? Qual foi a resposta? Porque aqui é um teatro bom. Tá. Pode falar de novo? Como você explica na prática que um fornecedor pode parecer confiável e ainda assim ser arriscado? Tá certo.
É porque aqui é o palco, aqui acontece tudo. Então o teatro é bom, a luz é boa, as ferramentas para você fazer tudo é boa, né? As pessoas podem ser artistas, tudo pode ser contratado. O catálogo é impecável, né? A comunicação em inglês fluente. Mas o que está por trás disto? Quantos funcionários esta empresa tem nos últimos 5 anos? Que tipo de certificado ainda estão válidos? O que essa empresa tem de capital intangível e tangível? Lembre-se, tudo que você está vendo aqui é o que eles querem te mostrar. O que a fábrica ou o fornecedor está querendo te mostrar. O que você vê numa feira é o que estão querendo te mostrar, ou pelo menos o que ele pode mostrar. Se despede agora. 1, 2, 3. Como me despedir? Algum conselho para as pessoas que já caíram e perderam muito dinheiro por desespero chinês? Vamos perguntar assim, no final, como criar um relacionamento a longa distância? Não? Isso todo mundo sabe. Sabe, né? Olha, presta atenção na pergunta. Tá. Para empresários e líderes no Brasil que já caíram e estão passando pelo golpe milionário, um investimento realmente muito grande no Brasil, e não sabe a quem recorrer, como recorrer e por onde começar, o que você falaria para eles? Uma coisinha, eu não gostei da pergunta. É o que mais você está tendo. Sim, mas tá. Depois a gente reformula essa pergunta, mas eu entendi. Para quem perdeu... Para quem está dentro de um golpe já. Tá, para quem está dentro de um golpe. Para quem está dentro de algum golpe, de uma importação da China, o que você tem a falar para eles? Bom, a China não é um país sem lei. Nós temos que reunir as provas, preparar um dossiê com datas, momentos que você enviou o dinheiro, que é os comprovantes SWIFT, preparar a comércio invoice, verificar o carimbo vermelho da empresa chinesa. O carimbo vermelho é uma assinatura reconhecida pelo cartório. Então, veja se em algum documento temos esse carimbo vermelho. Porque se sim, esta empresa a gente consegue lastrear e colocar ela na justiça. Agora, o meu medo é que quando nem isso, o cliente tem em mão. Então, nós temos que preparar primeiro, com cabeça fria, toda a documentação, toda a conversa, desde o dia 1. E ver o que esta empresa tem a perder se a gente colocá-la na justiça aqui na China. Ela tem a perder reputação, ela tem a perder dinheiro, ela tem a perder a liberdade, porque aqui sim, quem dá uma de picareta, bandidagem, paga. Nós temos que provar isto.